Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Papai, mamãe, crianças, novidade boa! Agora o Arena Kids é em casa, para você poder assistir e aprender em família. Você pode acessar através do YouTube, no canal da igreja, ou através das redes sociais do próprio Arena Kids. A IPI do Brasil lançou a campanha Juntos Todos em Missão. Essa campanha é para ajudar pastores, igrejas e missionários que estão passando nesse momento por alguma dificuldade. Você pode escolher alguns dos valores que estão citados aqui ao lado para fazer a sua doação. A conta para ser depositada também está destacada. A sua ajuda é de grande importância.
Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bom podermos nos ajuntarmos novamente com parte do corpo de Cristo aqui no templo e também com você, meu irmão e minha irmã, aí na sua casa. Convido você a que abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, ou tão somente acompanhe a leitura que faremos na carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, livro de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12 a 18. Livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns para com os outros e também com todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Palavras do Senhor. Oremos. Senhor Altíssimo, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite, mais uma vez, nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, estarmos diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra, entoando hinos que engrandecem e exaltam o Teu nome. Permita-nos, ó Deus, a observarmos a orientação da Tua palavra, que nós possamos honrar aqueles que trabalham, daqueles que o Senhor mesmo os colocou sob autoridade nas nossas vidas. Permita-nos também, ó Deus, em momentos de dificuldades, não busquemos retribuir o mal quando somos acometidos por ele. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que ela encontre lugar no coração de cada um de nós, especialmente no meu, e que sejamos encontrados pelo Senhor, homens e mulheres segundo o Teu coração. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da Tua santidade e agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém.
vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de te louvarmos mais uma vez. Nesse momento eu peço pela vida do pastor Rafael, que a mensagem que ele trará hoje, Senhor, entre nas nossas casas, Pai, que seja bênção, Senhor, que frutifique em nossos corações, Senhor, que nós possamos de verdade aprender, Senhor, cair em terra fértil em nossos corações e frutificar, Senhor, e fazer mudança, Senhor, que não seja só mais uma mensagem, mas que seja a mensagem, mais uma mensagem que a gente vai ouvir, vai viver e vai agradar o teu coração, Pai. Fique com todos nós que estamos aqui presentes, Senhor, e com cada um que está assistindo a essa celebração online, Senhor. Abençoe cada casa, abençoe cada vida, cada coração. O Senhor conhece os desejos, os medos. Que nesse momento o teu Espírito Santo esteja em cada casa, Senhor, consolando, trazendo alegria, trazendo consolo, trazendo amor, trazendo paz, trazendo cura, Senhor. Fique com essa celebração, ó Pai. Nos abençoe, Deus, mais do que o Senhor já tem abençoado. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia, irmãos e irmãs. Saúdo a todos e a todas com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens denominada Espiritualidade Offline. Nós estamos tão conectados nesses dias, estamos aprendendo e nos movendo diante dessa era digital que a pandemia escancarou aí para nós a necessidade de nos conectarmos. Mas nós vamos aprender a partir deste domingo que a nossa espiritualidade, nosso crescimento espiritual, de certa forma ele tem que ser offline, nós e Deus. Mas antes de iniciarmos essa meditação, eu quero convidar os irmãos a assistirem um vídeo comigo. Nós, diante desse tempo, diante dessa pandemia, nós também fomos chamados e os nossos olhos foram abertos para nós ajudarmos aqueles que têm passado necessidade, ajudarmos uns aos outros. E nós temos aqui uma parceria com a Missão Sena, que trabalha com o pessoal em situação de rua, lá na Cracolândia. E também nós temos aí a parceria com o missionário Marcos, um Marcão, amigo e querido nosso, que Deus tem presenteado de caminhar junto com a gente. E ele tem um recado para nós de um trabalho importantíssimo que a Missão Sena começou essa semana. Em virtude da pandemia, a Missão Sena não pode realizar o albergue, que o ano passado a nossa igreja participou, o albergue que acontece por 30 a 60 dias, recebendo os moradores de rua para eles se alimentarem, terem um lugar quentinho para dormir diante do frio. Mas devido à pandemia, a Missão Sena não pode realizar o albergue, mas ela está realizando uma ação de distribuição de cobertores e marmitas, e o Marcos vai explicar para nós aí como que isso funciona e como a gente pode ajudar a Missão Sena. Vamos assistir. Graça e paz, irmãos da primeira IP de São Caetano. Irmãos, quero fazer um desafio a vocês. A Missão Sena começou no dia de hoje, dia 1º/7, um atendimento emergencial para a população em situação de rua. Nós iremos distribuir de 100 a 200 marmitas por dia na hora do jantar. E nós conseguimos esta marmita por um valor simbólico de apenas R$1. R$1. Então, cada dia custará em média de 100 a 200 reais. E nós estamos querendo desafiar a igreja a nos ajudar
né, a viabilizar esse projeto. Nós temos outras igrejas parceiras, mas hoje nós queremos desafiar a primeira IPI de São Caetano a nos ajudar nessa empreitada, para a gente aí continuar dando dignidade, né, ao povo que vive em situação de rua. Então nós contamos com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Esse é o trabalho que a Missão Sena tem desenvolvido nessa distribuição de alimentos, e a gente pode ajudar como comunidade, cada um de nós, apenas R$1 por dia, né, cada refeição, apenas R$1 cada refeição, melhor dizendo, R$1. Eu acho que a gente pode contribuir para que a Missão Sena possa realizar esse trabalho tão importante de, como o Marcos disse, dar dignidade a esse povo que está em situação de rua, esse pessoal que está à margem da sociedade, que muitas pessoas, inclusive a igreja, muitas vezes não olha para essas pessoas. Então nós temos a oportunidade de sermos bênção, como aprendemos semana passada, na vida dessas pessoas através da Missão Sena. Então contribua. Esse vídeo nós vamos publicar depois na nossa rede social, no nosso Facebook. Você pode ir lá pegar a conta e estar contribuindo aí com o valor que você desejar, tá bom? Nós queremos meditar nesta manhã, iniciando essa série de mensagens, espiritualidade offline, falando sobre o crescimento através da oração, crescendo por meio da oração. A nossa espiritualidade precisa ser nutrida a cada dia por esta ferramenta, pela oração, e nós vamos aprender nesta manhã juntos a importância da oração e como usá-la nesses dias na nossa vida, para que a nossa espiritualidade seja offline, porque a oração, ela começa de joelhos entre eu e Deus, para que Ele fortifique, para que Ele limpe, para que Ele traga esperança, para que Ele traga paz para as nossas vidas, para a sua vida, através da oração. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias, um tempo de aprendizados, né? Nesses tempos da pandemia, desde quando se iniciou a quarentena, quando se iniciou toda essa tragédia, vamos dizer assim, nas nossas vidas e na vida das pessoas que têm perdido pessoas, entes queridos. Esse tempo, apesar de toda a dificuldade, toda a tristeza que ele trouxe, ele também trouxe para nós um tempo de reflexão, um tempo de aprendizado, um tempo de mudanças significativas nas nossas vidas, como a gente já vem conversando, e certamente um tempo de relembrar aquilo que é importante e vital para as nossas vidas, como a oração. Dentre várias coisas, uma delas é a nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade foi reacendida, a igreja se faz presente em casa, estamos orando, talvez como nunca orávamos antes, e a nossa espiritualidade talvez esteja sendo nutrida como nunca antes. E esse tempo tem nos revelado também o quanto nós estávamos vivendo distantes uns dos outros, mas também distantes de Deus, se é que ainda não estamos. Pois vivemos uma vida louca. Mesmo diante da pandemia, muitos têm se sobrecarregado muito, e nós vivemos essa vida louca, nos entregamos a essa vida, corremos atrás do vento, preocupados com aquilo que a Bíblia chama de vaidades da vida, coisa que nos distanciam de vivermos uma espiritualidade verdadeira. Não estou dizendo aqui para você parar de trabalhar ou deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, mas a gente precisa arrumar um tempo, mesmo diante desse tempo louco, dessa vida louca que a gente tem vivido, a gente tem que arrumar um tempo para ter um tempo a sós com Deus, para conversar com Deus, para nutrir a nossa espiritualidade. Hoje nós vamos conversar sobre através da oração. E esse tempo, queridos irmãos e irmãs, ninguém sabia que ele ia acontecer, ou alguém que sabia? Ninguém sabia. Veio como um raio, de repente, sem avisar nas nossas vidas, e modificou as nossas estruturas, modificou a maneira de viver, nos trouxe, sim, angústias, incertezas, medos, tristeza diante das mortes, mas também nos trouxe um importantíssimo tempo de reflexão, como eu disse no início, e também um tempo de nós olharmos para a nossa espiritualidade. Trouxe um tempo para que eu e você nos desacelerássemos de certa forma, mesmo diante da correria que nós temos vivido, diante das incertezas, mas desacelerarmos e pensarmos e refletirmos sobre aquilo que realmente importa e aquilo que realmente traz sentido para as nossas vidas, para a nossa existência como pessoas, como membros de uma comunidade que hoje se faz presente em cada casa. Fomos relembrados da importância da família.
de estarmos juntos, tendo tempo de qualidade, como já conversamos um tempo atrás, na outra série de mensagens, Desafios em Tempo de Quarentena. Fomos relembrados da importância de se fazer presente na vida de alguém, de cuidarmos uns dos outros, de olharmos para dentro de nós mesmos, de olharmos para dentro da nossa comunidade e ver como as pessoas estão vivendo, se preocupar uns com os outros, mesmo agora privados de um abraço que faz falta. Faz falta um abraço, um aperto de mão que seja, simples, mas que nos conecta uns com os outros. E agora, diante desse desafio de estarmos privados de abraço, nós podemos nos ligar, conversando uns com os outros através do WhatsApp, da chamada de vídeo, ligar uns para os outros, perguntando como que a pessoa está, sendo um elo de sustentação, de apoio na vida um do outro num tempo tão difícil. E através da oração, queridos irmãos e irmãs, Deus reacende o nosso coração de cuidado uns para com os outros. Através da oração, o Senhor manifesta o senso de cuidado, de nos preocuparmos não comigo mesmo, não nos preocuparmos com aquilo que a gente quer e que a gente acaba só pedindo para Deus, mas nos preocuparmos uns com os outros, de manifestarmos a presença de Deus na vida uns dos outros. Além de tudo isso, problemas sociais que sempre estiveram presentes nas nossas estruturas, saltaram aos nossos olhos e agora a gente se vê diante daquilo que talvez a gente não percebia antes, como a fome, a desigualdade, o racismo, a violência contra a mulher, o abuso infantil, coisas que sempre se fizeram presentes, mas que nos deixaram nesse tempo ainda mais perplexos e atemorizados, porque talvez a gente não percebia antes, mas através da oração, através da sincera oração, o Senhor abre os nossos olhos, os nossos corações, para que a gente perceba essas coisas e manifeste a justiça de Deus, como vamos ver daqui a pouco. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante de um tempo onde a maldade se faz presente, e as injustiças saltam aos nossos olhos, diante de um tempo tão sombrio e angustiante que temos vivido, incerto para todos nós, difícil para todos nós, onde buscar forças? Onde buscar forças para que a nossa espiritualidade reacenda? Ou ganhe força para que nós cresçamos, não somente como pessoas, como indivíduos, mas como servos e servas do Senhor Jesus, para que sejamos ainda melhores e cheios de disposição, cheios do Espírito Santo, para sermos usados por Deus nessa geração, neste mundo, nesse novo normal, nessa nova era que estamos vivendo, nesse tempo que a pandemia trouxe para nós, de olharmos para o outro, de cuidarmos uns dos outros e de sentirmos a presença de Deus nas nossas vidas, a ponto de que ela nos incomode e não nos deixe mais da forma ao qual vivíamos antigamente. Nós precisamos entender que a espiritualidade, queridos irmãos e irmãs, a vida espiritual, a nossa espiritualidade vivida através do Espírito Santo, ela é essencial para o nosso amadurecimento enquanto pessoas. Principalmente num tempo de crise, num tempo difícil, precisamos nos nutrir com a presença do Espírito Santo, para que através da oração Ele nutra o nosso coração com esperança, com paz, e nos motive a levarmos essa esperança, paz, cuidado para a vida daqueles que têm sofrido nesses dias. E se assim fizermos na nossa vida, isso reflete na nossa comunidade, no nosso corpo. E quando isso não reflete na nossa comunidade, quando nós não cuidamos uns dos outros, eu me pergunto talvez, como está a nossa vida de oração? Como está a nossa espiritualidade? Porque a começar em mim, inclusive como pastor, a começar em mim, a nossa vida espiritual de oração, de consagração diante de Deus, para que isso reflita nas nossas vidas, nas nossas relações, mas como corpo vivo de Cristo neste lugar. Nós estamos, como eu disse no início, bem conectados nesse tempo. Aqueles que até pouco tempo atrás não sabiam mexer no WhatsApp, hoje sabem mexer mais do que eu. Nós fomos, diante desse tempo, levados a essa conexão, a nos conectarmos, a estarmos conectados com tudo e com todos. Mas nós vamos ver, através desta série, que a nossa espiritualidade, ela tem que ser uma espiritualidade, primeiramente, uma espiritualidade offline, entre eu e Deus, entre você e Deus.
Uma espiritualidade que não é visível e nem gera visibilidade para que os outros nos reconheçam como os santos dos santos, mas como pessoas que realmente servem a Deus, e que servem Jesus Cristo e que são usados por Ele. Por isso, espiritualidade offline. Tudo começa entre nós e Deus, entre você e Deus, na intimidade, no secreto. E nós vamos ver isso. Há uma ferramenta, queridos irmãos e irmãs, que nos fortalece. A oração é uma ferramenta que nos fortalece e nos capacita a vivermos de maneira abundante em toda e qualquer circunstância. Nas boas, que aí é tranquilo, né, a gente viver, mas principalmente nesse tempo de incertezas, de angústias, de crise, tempos difíceis que estão na nossa vida e que farão parte das nossas vidas, porque o Senhor Jesus nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Não só essa que estamos passando, mas outras certamente aparecerão e farão parte da nossa vida. E a oração é uma ferramenta muito especial, uma ferramenta importantíssima para as nossas vidas, que nos capacita a vivermos de maneira abundante e sabermos lidar com toda e qualquer circunstâncias, inclusive e principalmente nas circunstâncias angustiantes e incertas como essa que nós estamos vivendo diante dessa pandemia. A oração, ela é uma ferramenta que nos auxilia no nosso crescimento espiritual, nos fortalece, nos faz sair do leite, como Paulo diz, para o alimento sólido, a crescermos espiritualmente. Nos ajuda a sermos pessoas melhores, a enxergarmos o outro. Nos ajuda a não nos preocuparmos consigo mesmo, a olharmos só para nós mesmos, mas que se fortalecem a serem usadas de maneira sobrenatural, através do Espírito Santo, na vida de qualquer que seja, na vida de quem que seja e aonde quer que esteja. A oração, queridos irmãos e irmãs, é uma ferramenta fundamental para as nossas vidas, e enquanto cristãos e cristãs, ela deve fazer parte da nossa vida. Se nós não oramos, é porque nós ainda não somos cristãos verdadeiros, de fato e de verdade. A oração deve fazer parte da vida daquele que se diz servo do Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta inicial se faz importante para nós. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Se Deus conhece todas as coisas, se Deus sabe de todas as coisas, se Ele sabe aquilo que eu vou pedir, por que devemos orar? Nós devemos orar, queridos irmãos e irmãs, porque a oração nos aproxima de Deus e nos fortalece, como eu disse, e nos prepara a enfrentar as dificuldades da vida, nos conecta com Deus, nos faz ir ao encontro daquele que é Senhor soberano das nossas vidas. A oração é a arma mais poderosa do cristão. Orar é muito importante para a nossa vida espiritual e nos conecta com Deus. Nos faz declarar que Ele é soberano e que nós não somos nada sem Ele. E a palavra nos ensina que sem Deus nada podeis fazer. E é diante da oração que nós nos conectamos e dizemos: Pai, sem Ti eu não sou nada, não sei o que fazer, mas me mostre, me ensine, me capacite. O que eu devo fazer e como eu devo fazer. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, ele diz que de todas as disciplinas espirituais, nós vamos conversar sobre alguma delas nessa série de mensagens, ele diz que sobre todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene, a uma comunhão eterna com Deus, nosso Pai. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque ela nos conduz a uma comunhão íntima e eterna com Deus, nosso Pai, Senhor e soberano sobre as nossas vidas. Ele diz ainda que a oração, quando feita de forma verdadeira, ela muda as nossas vidas, muda a nossa estrutura, cria uma nova maneira de viver, e diante desse tempo que nós fomos conduzidos a isso, a mudarmos as nossas vidas e criarmos novas maneiras de viver, diante da oração nós somos fortalecidos por Deus, nosso Pai, e através do Espírito Santo que nos conduz a vivermos uma vida correta e verdadeira no mundo em que vivemos. E diante de um tempo como esse que nós estamos vivendo, a oração certamente é a principal ferramenta para que eu e você alcancemos as mudanças que tanto temos sonhado. Nas nossas vidas, na nossa família, na nossa comunidade. Uma comunidade que não ora é uma comunidade que não vive. Não é um corpo vivo de Cristo.
não se conecta com Deus e nem uns com os outros. A oração nos move a mudarmos tanto num nível pessoal, mudar a nossa vida, aquilo que somos, as nossas estruturas, mas também nos leva a mudarmos a nossa vida num nível social, onde nós vivemos, trabalhamos, moramos, aí onde você está, na sua casa, acompanhando essa celebração, e enquanto comunidade de fé, como primeira IPI de São Caetano do Sul. Mas muitas vezes nós esquecemos de utilizar essa ferramenta, dessa importante e fundamental ferramenta para as nossas vidas, porque nós somos egoístas. Alguém disse a seguinte frase: muitas vezes nós esperamos que Deus faça, sem oração, aquilo que Ele prometeu que faria se orássemos. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, a Bíblia, contém muitos chamados à oração, inclusive o mais conhecido, a palavra de Deus a Salomão, conforme registradas no texto em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus caminhos maus, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de nos colocarmos de joelhos, de nos humilharmos diante de Deus, consagrando as nossas vidas, diante daquele que é Senhor e soberano absoluto das nossas vidas, nos convertermos dos nossos caminhos maus que até antes estávamos vivendo, se ainda não estamos, buscar a face do Senhor, orar para que Ele ouça a nossa oração, modifique as nossas vidas, as nossas estruturas, sare a nossa nação através das nossas vidas, como povo de Deus, como nação santa, escolhida para estar neste lugar. Se o seu povo, se o meu povo se humilhar, e aqui a humilhação é se colocar na dependência de Deus, na dependência do Pai, para que Ele dirija, para que Ele conduza, declarar a sua supremacia e soberania sobre todos os aspectos da nossa vida. Se o povo orar e confessar os seus pecados, Deus ouvirá, perdoará e restaurará as nossas vidas e a nossa nação, diz o texto. Ainda em Hebreus capítulo 4, verso 16, diz: Portanto, irmãos, nos aproximemo-nos do trono da graça com confiança, em oração, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para recebermos ajuda em momento oportuno. Nesse tempo, nós estamos precisando de ajuda em vários aspectos. Muitos irmãos têm precisado de ajuda em vários aspectos e nós, enquanto comunidade, precisamos enxergar isso. E nesse tempo nós precisamos nos aproximar em oração do trono da graça, com confiança, a fim de que Deus nos ouvirá. Nós receberemos misericórdia, encontraremos graça e ajuda no momento oportuno como esse em que estamos precisando. O convite é para irmos ao encontro de Deus, nosso Pai, ciente de que Ele quer fazer coisas boas para os seus filhos, de acordo com a sua soberana vontade para nós, e não as nossas vontades. E aí está o ponto difícil para nós orarmos, porque nós queremos que as nossas vontades sejam feitas, que as nossas orações sejam respondidas da maneira que a gente quer, e não da maneira como Deus quer, porque Ele é soberano sobre nós. O convite é para irmos ao encontro do Pai, certo de que vamos receber aquilo que estamos pedindo, porque afinal o Senhor mesmo nos diz: peçam e lhes será dado. Mas esse peçam e lhes será dado é de acordo com a vontade daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Então voltemos à pergunta inicial, queridos irmãos e irmãs. Por que devemos orar? Para nos aproximar de Deus, para nos fortalecer, mas acima de tudo, para que a sua vontade cumpra em nossas vidas. É tempo de orar, é tempo de buscar a vontade de Deus, de restaurarmos as nossas estruturas de acordo com a vontade daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Mas como devemos orar? Como nos consagrarmos? Como nos colocarmos diante de Deus em oração? Como aproveitar essa ferramenta para crescermos espiritualmente e sermos usados por Deus em um tempo tão difícil para todos nós? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do verso 5, 6 e 7. Um texto conhecido de todos nós,
que nós sabemos muito bem, mas que a Bíblia, ela não muda. E nós precisamos sempre revisitar, relembrar, para que nós sejamos sempre, constantemente, ensinados e motivados a fazermos aquilo que o Senhor Jesus quer que façamos. E aqui Ele nos ensina a respeito da oração. Estava ensinando os seus discípulos a respeito da oração, e Ele diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas, ao orarem, aqui está o ponto principal para a nossa meditação. Mas ao orarem, entre no teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus adverte aqui os seus discípulos, queridos irmãos e irmãs, contra a hipocrisia ao orar. Eles não deveriam se posicionar em áreas públicas, como faziam os fariseus, ou em pé nas sinagogas, para que os outros reconheçam e vejam as suas orações e ficassem assim impressionados por sua devoção, que era falsa. Queridos irmãos e irmãs, se o amor pelo reconhecimento, assim como era com os fariseus, se o amor pelo reconhecimento das pessoas for o fator que nos leva a orar, é o fator motivacional para as nossas orações, então essa será a nossa única recompensa, o reconhecimento das pessoas, mas não o reconhecimento de Deus, porque os nossos lábios podem até falar, mas o nosso coração estará longe daquele que é Senhor soberano sobre as nossas vidas. E o texto nos deixa claro que o segredo para uma oração respondida é fazê-la em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. Se o motivo sincero da nossa oração for nos achegarmos a Deus em intimidade, para nos humilharmos e nos consagrarmos diante dEle, para que a vontade dEle seja cumprida, como vimos há pouco, Ele ouvirá e responderá às nossas orações, e o nosso Pai que está em secreto nos recompensará segundo a vontade dEle. Queridos irmãos, isso não significa também que nós devemos deixar de orar uns pelos outros. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Não significa que nós não vamos mais orar como comunidade, orar em lugares públicos pelas pessoas para que o Evangelho alcance a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Não significa que nós não podemos participar de movimentos de oração, como a IPI do Brasil fez, mas significa que, em primeiro lugar, o motivo da oração deve ser intencional. Intencional no sentido de eu me colocar diante daquele que é soberano sobre minha vida, individualmente, no secreto, rasgando o meu coração, a minha intimidade, para que Ele me ouça, para que Ele me trate, para que Ele me mude, para que Ele quebre esse vaso ruim e faça um vaso novo. Significa que a oração deve ser humilde diante de Deus e diante das pessoas, de coração, mais do que com os lábios. Ela é entendida se feita com fé em nome de Jesus. A oração deve nos direcionar ao encontro genuíno, íntimo e verdadeiro com Deus, nosso Pai. E muitas pessoas têm terceirizado a oração, como se sua própria oração não pudesse se achegar ao Pai. E aí esses crentes são os crentes 6 horas, Zena, você conhece? É o crente 6 horas? Que é aquele que fala assim, irmão, 6 horas por mim? 6 horas por mim? A gente tem terceirizado as orações. Ou então acha que a oração do pastor aqui tem mais poder que a sua. Mero engano, porque o véu se rasgou. Nós temos livre acesso para com Deus, nosso Pai, por meio de Jesus. E a sua oração, Deus ouve. Deus ouve a sua oração. Ele é um Deus que inclina os ouvidos e ouve o seu clamor.
Não terceirize a oração, não peça que os outros orem. Pode pedir. A gente compartilha pedido de oração, não é isso que eu estou dizendo, para a gente não fazer mais isso. Nós devemos orar uns pelos outros, mas a sua oração é a oração que Deus quer ouvir. O seu coração é o coração que Deus quer tratar. Além disso, nós temos usado da oração para barganhar com Deus. E quando Deus nos responde da maneira a qual a gente não quer, a gente fala, Deus, mas não foi isso que eu pedi. Se o Senhor fazer isso, eu ajudo a Missão Sena, por exemplo. A gente barganha com Deus nas nossas orações, muitas vezes. Além da autopromoção, como um abre aspas, para nos mostrarmos como verdadeiros adoradores, como os fariseus faziam, mentindo assim diante de Deus, apenas para ser reconhecido pelas pessoas. A oração, queridos irmãos e irmãs, ela tem um papel fundamental e principal de nos levar a uma intimidade com Deus, a ponto de que a nossa oração não nos eleve como piedosos ou como santos que achamos que somos, mas para olhar para nós mesmos e realizar uma reflexão individual, buscando uma espiritualidade íntegra e verdadeira, e que através da oração reconheçamos o que Deus é nas nossas vidas e o que Ele quer que nós façamos para ajudar as pessoas a sermos servos e servas melhores, usados nas mãos daquele que é soberano sobre nós. O pastor Carlinhos Queiroz, ele escreveu um livro que fala sobre oração, A Oração Nossa de Cada Dia. Vale a pena comprar e ler esse livro. E ele diz que a oração, ela é uma experiência singular para cada pessoa. Como ela nasce de uma conexão íntima com Deus, através do Espírito Santo, para a nossa intimidade pessoal, cada oração, então, apresenta um mistério da singularidade de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua experiência singular em sua oração, porque Deus trata e fala de forma singular para cada pessoa. Por isso ele diz que não é possível criar um arquétipo único e fechado para as nossas orações, ou seja, não há uma maneira correta de orar, palavras lindas e corretas de usar como ó vosso soberano Senhor. A oração é simples, conversa com Deus, é um diálogo entre nós e Deus, como se eu estivesse conversando com um amigo. Deus quer ouvir a nossa voz, a nossa intimidade de maneira real e verdadeira, simples. A nossa oração, ele diz que não é possível criar um arquétipo único e fechado para a nossa oração, não há uma maneira correta de orar, nem palavras corretas de usar, mas apenas uma coisa se faz necessária: um coração disposto a ser quebrado de suas convicções e ser direcionado por Deus. E aí o texto nos diz, o Senhor Jesus diz, não useis de vãs repetições, não é pelo falar que nós seremos ouvidos, mas pelo coração quebrantado e disposto diante de Deus a ser transformado. O pastor Ed Renekiewicz, num artigo que ele escreveu para o site Ultimato, um artigo denominado Oração Simples, ele diz, também nos chama atenção para essa realidade, ele nos diz: as orações revelam o que realmente ocupa o nosso coração e o que realmente é o objetivo dos nossos desejos, o que nos amedronta e nos desestabiliza e nos rouba a paz. Ou seja, diante desses dias que têm ocupado os nossos corações, com incertezas, com medos, com coisas ruins, diante desses dias, o que tem ocupado as nossas orações? Se não for a certeza da provisão e do cuidado de Deus, nós precisamos reaprender a orar. Se o reconhecimento, se o egoísmo e outras coisas que às vezes tomam espaço da nossa oração, for isso que nos motiva, isso que está dentro de nós, nós precisamos reaprender a orar. E tem uma música que o Luciano vai lembrar aqui, uma música do Gerson Borges, que ele diz, quero aprender a orar. Uma música magnífica que você pode ouvir depois, procurem na internet, Gerson Borges, quero aprender a orar. Ele diz assim, quero aprender a orar, de modo que a minha alma consiga ver-se invadida de campos verdes, laranjais, onde eu me encontre com Deus e Ele me cure do medo.
que às vezes vejo invadir a varanda, a sala e os quartos do meu coração. Quero aprender a orar sem pressa, em meio à pressa dos homens, ir ao contrário da corrente louca, querer mais a presença de Deus, para que Ele me cure das dores que às vezes sinto doer na cabeça, no corpo, na carne e no meu coração. Precisamos reaprender a orar. Diante desse tempo, Deus está nos chamando a orarmos de verdade, a orarmos da maneira sincera e correta, de nos colocarmos diante de Deus sem pressa, para que Ele restaure as nossas vidas. Diante disso, queridos irmãos e irmãs, a oração é uma oportunidade de rasgarmos, de abrirmos o nosso coração em intimidade com Deus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Esse é o sentido da analogia de Jesus, de usar o quarto e a porta fechada. É a intimidade, de rasgarmos os nossos corações, de mostrarmos quem nós somos de verdade diante de Deus, porque na nossa intimidade a gente sabe como a gente é. Muitas vezes na igreja, diante das pessoas, na oração, no culto que a gente faz quando o pastor pede, a gente é um tipo de pessoa, um tipo de crente. E aí eu uso a palavra crente, não cristão. Mas quando a gente está sozinho, é diante de Deus, quando a gente está sozinho, que a gente revela quem a gente é. E a gente precisa, diante da intimidade, do quarto fechado, da porta fechada, na intimidade com Deus, rasgar o nosso coração para que Ele transforme as nossas vidas. Nesses dias, várias são as dificuldades que nós temos enfrentado. Cada um de nós, todos aqui, você aí, cada um tem enfrentado uma dificuldade diferente. Econômica, com as crianças em casa, trabalho, salário reduzido, saudade dos irmãos, saudade da família. São várias as dificuldades, doença, pessoas que foram acometidas com esse vírus, pessoas que perderam entes queridos, amigos. Várias são as dificuldades que nós temos vivido nesses dias, coisas que têm atemorizado os nossos corações, têm nos angustiados. As dificuldades são extremas que nós temos enfrentado, as angústias, os medos e a incerteza que têm se colocado diante de nós nesse mundo sombrio e maldoso que nós vivemos. E o Senhor, queridos irmãos e irmãs, o Senhor está nos convidando nessa manhã para que cada um de nós, para que através da oração sincera, simples e verdadeira diante de Deus, voltemos a descobrir a nossa humanidade, de nos fortalecermos em Deus para sermos usados por Ele. Nós temos ouvido e visto muitas coisas, e nós olhamos e julgamos as circunstâncias, as pessoas ao nosso redor, contudo, não temos tomado a iniciativa de mergulharmos no nosso interior, de olhar no espelho, como a gente disse alguns dias atrás, de olhar para o nosso eu, de entrar no quarto, de fechar a porta, de nos colocarmos diante de Deus, para que Ele nos ajude a sermos melhores. Porque nós não conseguiremos sozinhos, porque a nossa humanidade é fraca, a nossa carne é fraca, tendenciosa ao egoísmo, a nos distanciarmos de Deus. Carlinhos Queiroz vai dizer, orar no lugar secreto é a oração mais confidencial e íntima e pessoal, de modo de que cada pessoa possa se descobrir e se conhecer melhor, pois o Pai nos conhece completamente e sabe exatamente do que a gente precisa. Mas Ele quer ouvir a nossa voz, o nosso clamor, a nossa intimidade. Nosso Deus e o Pai inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, como eu disse há pouco, para nos moldar e nos direcionar a sermos instrumentos da justiça do Seu reino neste mundo caído que nós estamos vivendo. É diante do deserto, diante de um tempo difícil de crise como esse, diante de circunstâncias ruins da nossa vida, no silêncio do quarto, da comunhão com Deus, que a nossa oração nos fortalece, nos traz esperança, nos deixa mais forte para enfrentar toda e qualquer circunstância. A oração é um momento de nos fortalecermos, para que em resposta nos tornemos pessoas melhores, com a espiritualidade fortalecida. É onde nós aprendemos a amar uns aos outros de fato e de verdade, não só de língua. A sermos um instrumento da justiça e do reino de Deus que traz salvação, igualdade, paz, diante de tudo que temos vivido e presenciado. A nossa oração, queridos irmãos e irmãs, íntima com Deus, deve se tornar pública,
mas não uma oração pública como instrumento de falsa adoração, como os fariseus faziam, mas como um testemunho de uma vida marcada pelo amor, pela bondade, pela justiça e pela paz, sendo sal e luz no mundo, como já conversamos, sendo usados por Deus de maneira intencional na vida daqueles que Deus tem colocado ao nosso redor. O crescimento espiritual não vem com o saber orar, como vimos, mas como o saber viver. De ser instrumento nas mãos de Deus, de andar com Deus, de sentar com Ele na mesa, como daqui a pouco vamos fazer ao ceiarmos e a relembrarmos o sacrifício de Jesus, desfrutando da sua companhia perene e eterna nas nossas vidas, dia a dia. Mas nós não sabemos fazer isso. Não sabemos fazer isso e esse tempo tem nos ensinado muitas coisas, como eu disse lá no início, dentre elas que nós estamos distantes de Deus em oração. Como eu disse no início, talvez a gente tenha orado em casa com a família, ou sozinho que seja, temos orado talvez como nunca antes tivéssemos orado. Mas não precisamos saber, precisamos nos dispor a falar, pois nós temos um Consolador, um intercessor que nos edifica e nos modela da maneira sobrenatural. Em Romanos 8, capítulo 8, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Talvez você diga: eu não consigo orar. Eu não sei orar, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, como Deus quer ouvir, mas a gente precisa se dispor porque nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, que leva a nossa oração até Deus. As nossas orações, por mais que sejam nossas muitas vezes, e às vezes fazemos de um jeito errado aos nossos olhos, elas sempre são e precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo, pois nós não sabemos orar de fato e de verdade. Muitas vezes não sabemos orar e como orar, mas nós temos o Espírito Santo. Nós sempre pedimos muito e agradecemos pouco. Pedimos para satisfazer os nossos desejos e não pedimos para que Deus cumpra a sua soberana vontade em nossas vidas. Mas o Espírito Santo, Ele corrige o nosso coração, as nossas vontades e os nossos desejos, para que o Senhor ouça e responda à nossa oração. O mesmo Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que intercede por nós, por mim, por você, nos direcionando, nos capacitando, nos conduzindo a entender que através das nossas orações, a vontade não é nossa, mas do nosso Deus e Pai. Nos concede o direcionamento, nos capacita e nos conduz a viver diante de um tempo incerto, difícil, que a gente não sabe o que fazer muitas vezes, mas que através de uma oração sincera, o Espírito Santo leva a nossa oração até Deus, e Deus nos conduz através do Espírito Santo, nos direciona, nos capacita a vencermos toda e qualquer circunstância diante desse tempo que temos vivido. Jesus sabia disso, queridos irmãos e irmãs. Jesus sabia disso, e no seu maior momento de aflição, Ele declarou, chorando: não seja feita a minha vontade, mas sim o que tu queres. Orando dessa forma, saberemos que tudo quanto pedirmos, receberemos, pois saberemos que a boa, perfeita e agradável vontade do Pai está se cumprindo. Carlinhos Queiroz nos diz: no Evangelho, a oração tem um papel oposto da oração religiosa, aquela que os fariseus faziam. Ele diz: no Evangelho, a oração tem um papel oposto, contrário ao da oração religiosa. Oramos para Deus atender os nossos pedidos na religião, mas no Evangelho oramos para discernir o que Deus está nos ordenando. Na religião nós oramos para que Deus atenda os nossos pedidos, mas no Evangelho nós oramos para discernir o que Deus está nos ordenando, nos revelando e nos mandando fazer. Portanto, queridos irmãos e irmãs, por mais difíceis que tenham sido as circunstâncias nesses dias, nesse tempo presente, ou as que ainda surgirem nas nossas vidas, precisamos nos dispor a irmos ao encontro de Deus, para que Ele cumpra a sua vontade em nós, sare o nosso coração na intimidade do quarto fechado, ali quietinho com Deus, chorando, rasgando o coração,
para que na força e na direção do Espírito Santo sejamos fortalecidos e capacitados para sermos instrumentos de transformação aonde quer que nós estivermos. Hoje a igreja não está reunida aqui. A igreja se faz presente em cada lar. Como tem sido o seu tempo de oração, para que Deus use essa igreja aí, a igreja que está aí com você, na sua casa, na sua família. Se quisermos realmente sairmos melhores e fortalecidos dessa pandemia, como muitos têm dito que vamos sair melhores e fortalecidos, nós precisamos estar então dispostos, precisamos estar preparados para enfrentar toda e qualquer circunstância. E para isso, precisamos diariamente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, estar em intimidade com Deus no secreto, para que Ele nos faça crescer, para que Ele molde a nossa fé, molde a nossa espiritualidade com o caráter de Jesus Cristo, aquele que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo. Te damos graças, ó Pai, por esta hora tão preciosa de ouvirmos a Tua palavra e o Teu recado, ó Pai, que nos relembra da importância de orarmos, de estarmos, ó Pai, diante de Ti com os nossos corações sinceros, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos faça pessoas melhores, para que cuidemos uns dos outros. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, continue a interceder por nós, a nos capacitar. Que não nos preocupemos, ó Pai, da maneira a qual vamos orar, mas que nos preocupemos a nos consagrar diante de Ti, a conversar contigo, a expor as nossas mazelas, as nossas angústias, com um coração grato, como Paulo diz aos Filipenses, para que o Senhor invada com a paz que excede todo o entendimento. Guarda os Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão aqui nesta hora, aqueles que estão assistindo ou que assistirão depois. Guarda-os com Tua paz, com Teu consolo, com Tua unção, com Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalecendo, guiando, sustentando, para que cada um de nós nos sintamos, ó Pai, através da oração, a cada dia, direcionados e fortalecidos por Ti. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Recebe, pois, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque
abrir os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele inclina e ouve o nosso clamor e devemos sempre, sempre nos colocar diante de Deus em oração. Este é o momento que nós vamos participar da mesa do Senhor. Quero convidar você aí na sua casa, você que já está aí com os elementos da Santa Ceia separado, você vai poder participar conosco da Santa Ceia e nós queremos, diante desse momento, nos colocarmos também diante do Senhor para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos traga a esperança, para que Ele nos conduza de acordo com a soberana vontade dEle. Amém? Eu quero convidar o presbítero Luciano, que está aqui conosco nesta manhã, a orar ao Senhor, consagrando estes elementos para que a gente possa partilhar. Deus Altíssimo, mais uma vez eu falo contigo, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve.
Quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de mais uma vez poder, juntamente com os meus irmãos, nos assentarmos. A mesa que é tua, o Senhor nos convida a que nos assentemos. Te peço, Pai, e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você aí, assim, no momento em que eu fazer aqui os atos da ceia, partindo o pão, consagrando o cálice, você também possa fazer na sua casa, repetindo os movimentos, servindo aqueles que estão aí com você, e para que vocês se sintam abraçados por Jesus, fortalecidos por Jesus através do Espírito Santo nesta hora. É tão difícil a gente estar aqui, o pessoal do louvor voltou, o pessoal tem ajudado a gente com as músicas, mas é extremamente difícil e estranho para nós quando o pessoal chega, a gente não poder dar um abraço, né, Lu? A gente não poder dar aquele abraço e matar a saudade, mas através da mesa do Senhor nós somos fortalecidos, somos reabastecidos com essa esperança de que breve, logo, breve, nós estaremos todos juntos, nos abraçando, louvando e engrandecendo aquele que é o Senhor das nossas vidas. Todo esse deserto, toda essa saudade nos fortalece e deverá nos fortalecer ainda mais, seguindo aquilo que ouvimos nessa manhã, nos consagrando diante de Deus, para que Ele nos direcione, nos capacite, nos fortaleça, e que através da ceia agora, ao tomar do pão, comer do pão e tomar do cálice, você possa se sentir fortalecido, abraçado pelo Espírito Santo, para que Ele continue conduzindo a sua vida. Amém? Vamos fazer juntos então? Na noite em que o Senhor estava reunido com seus discípulos, enquanto todos comiam, enquanto eles estavam ali em comunhão, fazendo aquilo que era costume entre eles, comendo, conversando, sendo gente, compartilhando da vida uns com os outros, o Senhor Jesus neste momento institui a ceia, e Ele pega um pão, e tendo dado graças ao Pai, Ele partiu, e disse: este é meu corpo, que será quebrado em favor de vós, tomai e comei dele todos. De semelhante modo, o Senhor pegou o cálice da nova aliança, e tendo dado graças ao Pai, disse: este é meu sangue, que será derramado em favor de vós, tomai e bebei dele todos, e façam isto em minha memória, até que eu volte, e um dia ceiaremos todos juntos na presença do Pai. Amém? Enquanto nós nos servimos aqui, servimos os meninos aqui, você pode servir aí a sua família, aqueles que estão com você. Assim que você servir aí a sua família, ou se servir você que está sozinho, tenha um momento de oração sincera com Deus, para que Ele, através dessa canção que a Evelyn está tocando ali, Ele faça da gente um vaso novo, quebrado e restaurado nas mãos daquele que é soberano nas nossas vidas. Comei e bebei em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor, que através destes elementos a gente possa se fortalecer e estarmos diante do Senhor Jesus. Nós queremos orar, encerrando assim a nossa meditação. E antes de encerrarmos, nós queremos compartilhar com os irmãos e com as irmãs um pedido de oração que chegou até nós aqui. Pedido de oração da Expedita, pedindo pela Thaís, a mãe do Rafa, e também pelo seu irmão e pela cunhada, que os dois estão aí com a Covid, estão bem mal, mas estão em casa. E pela mãe dela que está se recuperando, nós vamos orar, Expedita, pela família. Deus continue cuidando, abençoando vocês. E cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, Deus continue abençoando, cuidando de cada um de vocês neste momento. Oremos, encerrando assim a nossa celebração. E logo após a bênção, nós teremos ainda um pós-lúdio do grupo vocal com uma música linda que eles gravaram para nós e que vocês podem assim também se colocarem diante do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta hora. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso para as nossas vidas. Ainda que distantes, Senhor, mas não separados, pois estamos unidos pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada irmão, cada irmã aqui reunida nesta hora, Senhor. O Senhor abençoe a família da Expedita, seu irmão, sua irmã, a sua cunhada, a Thaís, mãe do Rafa, Senhor, a sua mãe. Que o Senhor coloque Tua mão santa sobre esta família, ó Pai, curando, restaurando a saúde deles em nome de Jesus, ó Pai. Que eles se sintam abraçados e fortalecidos por Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, porque apesar de todo o deserto, de toda a dificuldade, de tudo aquilo que a gente tem enfrentado nesses dias, pedimos que o Senhor continue, ó Pai, direcionando o nosso coração puro e simples e sincero diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor cumpra a Tua vontade, direcione o nosso coração como pessoas, como comunidade de fé, como povo santo, escolhido, eleito por Ti para estar aqui neste lugar, nesta cidade, onde a igreja se faz reunida em cada lar nesta hora, ó Pai. Que sejamos instrumentos valorosos nas Tuas mãos. Que o Senhor quebrante o nosso coração, nos faça um vaso novo, mesmo diante das dificuldades, de toda e qualquer circunstância, pois podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, sejam elas boas ou difíceis como essas que temos enfrentado. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã que esteve reunido aqui nesta hora. Que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando, amparando, Senhor, cada um deles. Em especial, Pai, pedimos o Teu consolo, o Teu fortalecimento para nossa irmã, Dona Helena, que perdeu a cunhada na data de ontem, ó Pai. Que o Senhor leve o Teu consolo, a Tua força, o Teu fortalecimento para Dona Helena, para toda a família, ó Pai, enlutada nesta hora. Que eles se sintam fortalecidos, abraçados e amparados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e continue, ó Pai, nos direcionar conforme a Tua santa e soberana vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Nos despeça em paz, nos dê um domingo abençoado e uma semana cheia de dificuldades, incertezas, angústias, sim, mas na certeza de que o Senhor está conosco e que na nossa intimidade transforma, restaura e nos conduz diante de todas essas coisas, ó Pai. Oramos assim e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs aqui e aí presentes, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe.